Você pode estar construindo uma empresa de sucesso há décadas e, mesmo assim, correndo um risco patrimonial que talvez nunca tenha considerado. Muitos empresários acreditam que, se as cotas da empresa forem adquiridas antes do casamento ou da união estável, elas estarão automaticamente protegidas em qualquer discussão futura de partilha de bens. Mas será que essa conclusão é realmente tão simples? Eu sou Bata Simões, eu sou pós-doutor em Direito e trabalho muito com direito tributário, empresarial, planejamento patrimonial de famílias de alta renda. E, sem dúvida, o tema de pacto antinupcial, o tema de o que integra ou não o patrimônio daquela família, daquele empresário, daquela estrutura, daquela estratégia, sempre acaba aparecendo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma discussão jurídica que está ganhando cada vez mais força e pode impactar diretamente empresários, médicos, dentistas, advogados, produtores rurais, sócios de empresas familiares e qualquer pessoa que esteja construindo patrimônio por meio de uma atividade empresarial. O tema advém de um entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e provoca uma reflexão extremamente relevante sobre a valorização de cotas sociais durante o casamento ou a união estável. E eu já adianto uma coisa, essa discussão vai muito além do direito de família. Como eu disse, ela envolve proteção patrimonial, envolve sucessão, envolve governança familiar, envolve planejamento empresarial, principalmente ela envolve a preservação do patrimônio que você está construindo para a sua família. Antes de continuar, aproveite para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com outras pessoas e profissionais que precisam compreender como proteger o seu patrimônio de forma inteligente e juridicamente segura. Vamos começar entendendo a regra geral. O Superior Tribunal de Justiça consolidou ao longo dos anos o entendimento de que cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da união estável permanecem como patrimônio particular do sócio. Até aqui não existe grande controvérsia. A discussão surge quando analisamos a valorização dessas cotas ao longo do relacionamento. Então vamos lá, imagine um empresário que constitui uma empresa antes de casar. Na data do casamento, a empresa valia R$1 milhão. 20 anos depois, essa mesma empresa vale 50 milhões. Pergunta é muito simples. Esse crescimento patrimonial pertence exclusivamente ao sócio proprietário ou poderia existir alguma discussão sobre a participação do outro cônjuge nesse incremento de valor? Tradicionalmente, a jurisprudência entendeu que essa valorização seria um mero fenômeno econômico, ou seja, uma consequência natural do mercado, da atividade empresarial ou da própria dinâmica econômica. Nessa lógica, o aumento de valor das cotas não seria partilhável, mas a realidade empresarial moderna mostra que a situação nem sempre é tão simples assim. Então vamos lá, pense em um escritório de advocacia, pense em uma clínica médica ou então em uma empresa familiar, uma consultoria especializada, uma empresa cuja riqueza principal está diretamente ligada ao trabalho, ao conhecimento, à reputação e à gestão dos seus sócios. Nesses casos, será que o crescimento patrimonial decorreria apenas de fatores econômicos externos? Ou será que ele resulta diretamente do esforço profissional desenvolvido durante aquele relacionamento? Veja, existe uma diferença fundamental entre valorização passiva e valorização ativa. A valorização passiva ocorre quando o patrimônio aumenta por fatores totalmente alheios, externos, né? É o caso da valorização imobiliária decorrente do mercado. Também o caso de oscilações econômicas, independente da atuação daquele proprietário. Mas olha, a valorização ativa ocorre quando o crescimento decorre diretamente do trabalho desenvolvido durante aquela união. Ou seja, o empresário expande operações, né? Ele conquista novos clientes, ele aumenta o faturamento, abre novas unidades, desenvolve novos mercados, constrói valor empresarial por meio daquela sua atuação cotidiana, né? Nessas hipóteses surge um debate extremamente relevante. Será que estamos diante de um simples fenômeno econômico ou estamos diante de riqueza construída durante a vida em comum? Essa discussão
ela é muito importante, porque o direito de família moderno reconhece cada vez mais a existência de contribuições indiretas para a formação do patrimônio. Muitas vezes, um dos cônjuges assume responsabilidades familiares, domésticas e pessoais que permitem ao outro dedicar-se integralmente à expansão dos negócios. Em diversos casos, o patrimônio empresarial cresce porque existe uma estrutura familiar que viabiliza esse crescimento. Por isso, alguns juristas defendem que determinadas valorizações patrimoniais não podem ser analisadas exclusivamente sobre uma ótica societária. Elas também precisam ser observadas sob a perspectiva do esforço comum e da construção conjunta da riqueza familiar. Independente de qual seja a posição jurídica adotada, existe uma conclusão prática extremamente importante para empresários. O planejamento patrimonial não pode começar quando o conflito aparece. Ele precisa existir antes. Empresários que constroem patrimônio relevante precisam compreender que a proteção patrimonial moderna exige uma visão multidisciplinar. Não basta pensar apenas em tributação, não basta pensar apenas em sucessão ou então em estrutura societária. Você precisa integrar todas essas áreas dentro de uma estratégia coerente. E é justamente nesse contexto que ganha relevância instrumentos como holdings familiares, acordo de sócios, regimentos internos de sociedades, pactos antinupciais, contratos de convivência, protocolos familiares, planejamento sucessório, estruturação internacional, muito importante, e mecanismos de governança patrimonial. Grande vantagem do planejamento não está em retirar direitos de ninguém. A verdadeira finalidade é criar previsibilidade. É aquilo que eu sempre falo em outros vídeos, se vocês voltarem. A regra de saída tem que estar estruturada antes de constituir sociedades, antes de constituir relações. Você já deve prever nos instrumentos, você já tem que prever conflitos, inclusive porque isso ajuda a reduzir os conflitos, entende? Então, essas atitudes, elas visam proteger empresas familiares, preservar os relacionamentos, evitar disputas que podem comprometer patrimônios construídos ao longo de décadas. Só que, infelizmente, muitas pessoas dedicam anos para construir riqueza e poucos minutos para planejar sua proteção. Quando surge um evento inesperado, como um divórcio, um falecimento ou uma disputa sucessória, essas mesmas pessoas descobrem que poderiam ter evitado enormes desgastes emocionais, financeiros e empresariais. Por isso, a mensagem principal deste vídeo é muito simples. Se você possui empresa, participação societária, patrimônio imobiliário relevante ou uma estrutura familiar complexa, não espere surgir um problema para iniciar o seu planejamento. A prevenção, ela sempre vai custar menos do que o conflito, mas muito menos. E normalmente produz resultados muito mais eficientes. Veja, o patrimônio que você construiu merece proteção. Sua família merece segurança. Sua empresa merece continuidade. E tudo isso começa com planejamento. Se você deseja compreender quais ferramentas podem ser utilizadas para proteger seu patrimônio de forma lícita, eficiente e segura, deixe sua dúvida nos comentários. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outros empresários ou pessoas que precisam dessa ajuda. E acompanhe os próximos conteúdos, porque aqui eu discuto sempre os temas mais atuais do direito tributário, mas também tudo que está envolvido com planejamento patrimonial, sucessório e empresarial, tá? Sempre eu tenho uma visão prática voltada para quem está construindo patrimônio e deseja preservá-lo para as próximas gerações. Eu espero, sinceramente, que você tenha ficado comigo até aqui, que tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Comente, porque isso me estimula a continuar esse trabalho e que eu possa vê-los na próxima edição dos meus vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.